Ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, Tiquinho Soares vai embora. Depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfinho Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Para você que está chegando aqui agora e não conhece meu trabalho, eu peço para vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Você clica nesse botãozinho embaixo onde está escrito Seja Membro e você passa a desfrutar da vantagem de assistir aos vídeos aqui gravados do canal do Caboclo em primeira mão. O pessoal que já é membro do canal do Caboclo já assistiu esse conteúdo aqui, você só está assistindo depois. Então não perca tempo, torne-se membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Se você quiser também contribuir com o crescimento cada vez mais do canal do Caboclo, você pode enviar um pix para canaldocaboclo@gmail.com, colocando lá suas sugestões, suas críticas, suas dúvidas, perguntas, o que você quiser. Eu vou fazer questão de sempre ler aqui nas lives do canal do Caboclo, então aqui também nos programas gravados, tá beleza? Pois é, gente, está chegando a hora da gente se despedir de um jogador que marcou uma época no Botafogo. Tiquinho Soares está a caminho do Santos, numa negociação com o zagueiro Jair, jovem, de 19 anos. E eu acho que esse é um caso bem emblemático de tudo que está acontecendo no Botafogo no final do ano de 2024, obviamente, e agora também no começo do ano de 2025, na preparação, no planejamento do Botafogo para próxima temporada, né? Então, vamos tentar entender, eu vou tentar jogar um pouquinho de luz aqui, como vocês já sabem, marca registrada aqui do canal do Caboclo, a gente sempre tenta ponderar todos os casos aqui, deixar a emoção guardando um pouquinho ali na gavetinha da emoção, vamos deixar ela guardadinha ali nesse momento, para a gente poder entender o que está acontecendo com o Botafogo, tá? Muita gente, obviamente, afoita, né? Vem considerando que o Botafogo está sofrendo um desmanche. O que seria um desmanche? Perda total, né, dos principais jogadores, técnico saindo, e de fato o técnico realmente saiu, e perdas de outros profissionais, como foi o caso do psicólogo Paulo, que estava no Botafogo e acertou a volta dele ao Flamengo. Vamos com calma um pouquinho, antes da gente falar de desmanche, tá? Primeiro, a gente precisa olhar para o ano de 2023. No ano de 2023, o Botafogo tinha um elenco que ainda tinha jogadores oriundos das duas primeiras janelas de 2022, aqueles jogadores que compuseram, digamos assim, o primeiro ano de SAF do Botafogo. E foram jogadores que foram muito importantes no ano de 2022, e o Tiquinho, obviamente, está aí nesse bolo aí de atletas que foram muito importantes no ano de 2022, inclusive, né, toda essa paixão, toda essa idolatria que muita gente nutre pelo Tiquinho vem justamente daquele ano de 2022 e, obviamente, do ano de 2023, metade dele, até onde o Botafogo foi extremamente competitivo e estava ali com uma mão na taça. O ano de 2023 deixou para a gente uma ferida muito grave, né? Uma ferida muito pesada, muito profunda, que foi a maneira como o Botafogo perdeu o título, em que pese o fato de que a gente teve todo o sistema contra o Botafogo. Você já viu que eu falei sobre isso aqui em diversos vídeos aqui no canal do Caboclo, e eu não vou me estender nisso, vou me ater simplesmente àquela equipe de 2023. Você aí que está me assistindo agora, você sabe como ficaram conhecidos os jogadores de 2023, como ficaram marcados os jogadores de 2023 no imaginário de muita gente, principalmente dos adversários, pipoqueiros. E para muitos torcedores do Botafogo também eram jogadores que arregaram, jogadores frouxos, jogadores pipoqueiros. E alguns desses jogadores acabaram nem sequer ficando no elenco de 2024. Caso de Gabriel Pires, caso de Vitor Cuesta. Alguns jogadores saíram daquele elenco, mas a esmagadora maioria do elenco de 2023 permaneceu em 24. Mas o que é interessante é que quando a gente olha para o elenco de 2024, a gente só percebe que dos remanescentes do elenco de 2023, pouquíssimos jogadores
se mantiveram como titulares no ano de 2024, principalmente, né, depois que o Arthur Jorge chega. E aí tem um fator interessante, muito interessante, que a chegada do Arthur Jorge vira uma chave no elenco do Botafogo. Claro que a gente tinha muitos jogadores remanescentes de 2023. O Bastos, por exemplo, é um jogador remanescente de 2023, mas o Bastos foi muito pouco utilizado, praticamente ali no final do ano, poucas vezes ali no final do ano. Então a gente teve o John, que era um goleiro novo, a gente ainda tinha a presença do Rafael, embora machucado, mas nas laterais, na lateral direita, a gente teve a chegada do Matheus Ponte e mais tarde o Vitinho. A gente teve a zaga titular Bastos, remanescente de 2023, mas com pouca atuação, como eu falei, e Barbosa, chegando em 2024. Cuiabana e Alex Telles brigando ali pelas primeiras posições em 2024 como titulares ali revezando, principalmente depois que o Telles chega a tomar conta da posição. E o Marçal passando por diversos problemas físicos e, felizmente, a gente teve o Marçal muito saudável, talvez jogando o seu melhor futebol, aquele futebol que a gente viu o Marçal jogar logo na sua chegada no Botafogo em 2023. Então, a gente viu no Botafogo 2022, né, Marçal de 2022, a gente viu esse elenco do Botafogo sofrer uma reformulação total. Se você pegar o meio-campo do Botafogo, em 2024, nós tivemos ali a dupla de volantes muito mais constante com Gregory e Marlon Freitas. Com Luiz Castro, a gente sempre tinha um rodízio muito grande ocorrendo, com Tietê, Gabriel Pires, o próprio Marlon Freitas, né? E o Danilo Barbosa também jogando muito mais partidas, mas você vê realmente em 2024 a consolidação da dupla Marlon Freitas e Gregory. E no ataque do Botafogo, a gente já vê realmente uma reformulação quase que completa. Talvez o único jogador remanescente do ataque do Botafogo de 2023 para 2024 tenha sido o Júnior Santos. E muito por conta da força física que ele tem, e o fato dele também ter sido um dos únicos jogadores que se salvaram, né, do fatídico ano de 2023, e ele também começa 24 voando, né, e termina também voando, sendo artilheiro do Botafogo na Libertadores da América. Mas a gente tem a presença do Luiz Henrique, Almada e Savarino, além do Igor Jesus, né? Então, jogadores que foram muito importantes, protagonistas mesmo, no ano de 2023, acabaram perdendo espaço. E quando esses jogadores perdem espaço, normalmente o que um clube faz, né? Ou você negocia esses jogadores, principalmente pelo que eles fizeram em 2023. Agora, você também pode fazer aquilo que o Botafogo fez, né? Com um risco muito elevado. O Botafogo praticamente colocou o time de 2023 titular na reserva e usou o time e praticamente criou um novo time, né, em 2024, utilizando poucos jogadores no seu time titular. Isso tem um custo muito elevado, e é sobre esses dois custos que eu quero falar aqui, para a gente tentar entender por que o Botafogo fez esse movimento da troca do Tiquinho pelo Jair, né, que não foi uma simples troca, mas um investimento muito alto. Existem duas siglas, né, quando a gente fala sobre investimento, quando a gente fala sobre gestão, que são muito importantes a gente primeiro ter em mente aqui o significado delas. A primeira delas é a CAPEX. Né? CAPEX a tradução de Capital Expenditure, que são despesas de capitais ou investimentos em bens de capitais. E, nesse caso, então, o CAPEX ele envolve todos os custos relacionados à aquisição de equipamentos e instalações que visam a melhoria de um produto, serviço da empresa em si. Então, a gente pode ver, por exemplo, investimento em CT, né, investimento em infraestrutura, né, reforma de gramado, tudo isso é CAPEX. E entra também nessa letra, né, de investimento aí, aquisição de jogadores. Almada e Luiz Henrique, por exemplo, são CAPEX. Né? Todos os jogadores que o Botafogo precisou fazer um investimento para poder trazer, Savarino, por exemplo, Igor Jesus, não, porque o CAPEX do Igor Jesus é praticamente zero, porque o Botafogo não precisou gastar dinheiro com transferência. O Botafogo, na verdade, o Botafogo pagou as luvas
dele e salário. E aí, quando a gente fala de salário, a gente está falando de uma outra despesa, que é o OPEX, né, que é o Operational Expenditure, que são os gastos operacionais ou cotidianos, como, por exemplo, despesas com funcionários, combustível, comercial, tributárias, manutenção de equipamentos e com serviços terceirizados, e por aí vai. Então, ou seja, a gente tem esses dois tipos de gastos, né? O CAPEX, que são os investimentos em infra, às vezes de bens intangíveis, né? Como no caso do futebol, quando a gente aplica futebol, contratação de jogador entra como CAPEX, e o OPEX, que é o salário do jogador, né? A despesa que você tem com a equipe técnica, tudo isso é despesa operacional, né? É o OPEX. O que o Botafogo fez em 2024 foi utilizar um CAPEX muito alto, né? Um investimento realmente muito alto nos jogadores que fez, mas também manter um OPEX muito fora da curva. E quando eu digo fora da curva, né, eu digo isso baseado naquilo que normalmente as empresas precisam ter em mente. Quando a empresa ela traça uma meta, essa meta para ser alcançada implica num resultado. E esse resultado ele tem como objetivo gerar mais lucro, né, para a empresa, gerar mais divisas para a empresa, aumentar as vendas e por consequência, aumentar os seus lucros, tal. Só para vocês terem uma ideia, eu estou colocando aqui na tela um estudo que foi feito de um relatório feito pela Galápagos Capital, do relatório chamado 15º Relatório Convocados, né, onde eles falam sobre as finanças do futebol brasileiro. Esse aqui, obviamente, foi publicado pelo Lance, né, eu estou pegando aqui na reportagem do Lance, e aqui tem as folhas, né, os gastos, ou seja, o OPEX, né, maiores gastos com pessoal em 2023, só para vocês terem uma ideia. Tá? O Flamengo, 2023, tá, gente? O Flamengo ficou em primeiro lugar com 503 milhões de reais. Em segundo ficou Palmeiras com 448 milhões de reais. Terceiro, São Paulo com 380 milhões. Corinthians em quarto com 309 milhões, Fluminense com 302 milhões, Atlético Mineiro em sexto com 279 milhões e o Botafogo vindo logo em seguida com 258 milhões de reais. Obviamente a gente ainda não tem o relatório de 2024, né? Mas a gente pode ver que essa folha do Botafogo de 258 milhões gastos com pessoal no ano de 2023, né? Do ano de 2023 para o ano de 2024 provavelmente aumentou. Porque o Botafogo praticamente manteve essa folha, manteve esse time de 2024, de 2023, em 2024, jogando na reserva e contratou um time novo como time titular praticamente, e você acresce aí os valores de salários. Se você levar em consideração os jogadores que saíram do Botafogo no ano de 2024, né, talvez ali o Gabriel Pires fosse um jogador que tivesse um salário muito alto, com certeza. O próprio Cuesta também tinha salário muito alto no Botafogo. Luiz Henrique, eu não me lembro muito bem, né, se ele tinha um salário muito alto. O Luiz Henrique que está no Olympique Marseille hoje em dia. Mas o Botafogo trouxe jogadores muito caros também. Luiz Henrique é caríssimo, o OPEX dele, não o investimento que o Botafogo fez, não o CAPEX, mas o OPEX, a despesa operacional dele com salário, FGTS, todas essas coisas. Almada, idem, Savarino, idem. Não são jogadores baratos. Igor Jesus, por exemplo, também não é jogador barato. E a gente pode ver, Alex Telles, pensa, por exemplo, como deve ser o salário do Alex Telles. Então, a folha do Botafogo, o OPEX do Botafogo, foi muito mais alto em 2024 do que já havia sido em 2023. Agora, vocês lembram desse número? O Botafogo teve como despesa operacional com pessoas, com pessoal, na ordem de 258 milhões de reais em 2023, e o prêmio do Botafogo com as conquistas de 2024, tá? O Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América totalizaram 261 milhões de reais. Muito provavelmente, a premiação que o Botafogo obteve com esses dois campeonatos ficou abaixo do OPEX do Botafogo, da despesa operacional do Botafogo. Então, gente, quando a gente vem para o ano de 2025, depois que você já tem esses dois títulos, está na hora de arrumar
né? Você tem que dar um freio de arrumação, você tem que equilibrar as coisas, porque senão a conta nunca vai fechar. E não tem como fechar. E a gente tem que lembrar que toda empresa precisa trabalhar com eficiência. Eficiência significa você conseguir os melhores resultados e possivelmente, né, e preferivelmente, com menos custos, né, porque você consegue aumentar, inclusive, a sua margem, né, de ganho, sua margem de lucro, e você precisa ser muito eficiente nesse sentido, né. Então, eu acho que o Botafogo está mirando justamente a eficiência. O Botafogo está trocando jogadores que eram jogadores que tinham muito mais idade. Se você olhar a idade do Marçal saindo, a idade do Eduardo, a própria idade do Tiquinho saindo, são jogadores de mais idade. E com salários, né, estratosféricos, salários muito altos, para jogadores que já não seriam mais jogadores de primeira linha. Só isso já justificaria o Botafogo fazer essa mudança na rota. Mas a gente precisa olhar para o CAPEX também. O Botafogo precisa ter capacidade de investir. Para o Botafogo poder ter capacidade de investir, o Botafogo precisa arrecadar mais dinheiro, precisa sobrar mais dinheiro para que o Botafogo possa fazer os investimentos necessários. Quando a gente vê um investimento sendo feito num jogador como o Tiquinho, por exemplo, na época que ele foi feito, a gente comemorou, a gente ficou muito feliz, embora muita gente não conhecesse ainda o Tiquinho Soares. Mas a gente ficou muito feliz porque a gente tinha um jogador muito experiente, com muita bagagem na Europa, porém com uma idade, né, que você não teria mais uma capacidade de revenda. A gente traz o Tiquinho por 3,5 milhões de euros, tá? E o Tiquinho faz o que ele fez no Botafogo, e nesse momento, todo mundo há de convir que o Tiquinho fez um ano de 2024 muito ruim. Aliás, muita gente na torcida do Botafogo gostaria que o Tiquinho já tivesse sido negociado. Eu não me incluo nesse grupo. Eu gostaria muito ainda que a gente pudesse dar uma sobrevida para o Tiquinho. Mas por que eu entendo a transferência dele e, principalmente, por que eu entendo a maneira como ela foi feita? O Botafogo tentou negociar com o Santos 3 jogadores, tá? Na negociação com o Jair do Santos. O Botafogo tentou incluir o Danilo Barbosa, o Lucas Alter e o Tiquinho. Desses 3, somente o Tiquinho estava aberto para mudança. Extremamente importante a gente lembrar isso, tá? E um fator que é determinante para isso é que provavelmente o próprio Tiquinho sabe que dificilmente no ano de 2025 ele teria as oportunidades que ele teve em 2023 e que ele aproveitou, mas acho que ele teve em 2024 ele não conseguiu render. O que acontece é que o Botafogo tem uma maneira de jogar. Quando o Arthur Jorge chega no Botafogo, ele fica muito claro que os jogadores de mais idade iam ter uma dificuldade muito grande de conseguir se adaptar à maneira do Botafogo jogar. Isso não foi à toa. Inclusive, numa das primeiras declarações do Arthur Jorge, assim que ele chega, é que ele reclama, inclusive, da condição física dos atletas, né, do condicionamento físico dos atletas naquele momento, e que ele estabelecia como uma meta que todos os seus jogadores corressem pelo menos 12 quilômetros por jogo. Obviamente, isso é uma generalização, um pouco de exagero. Não são todos os jogadores que vão correr tudo isso por jogo, até porque tem posições diferentes. Goleiro, por exemplo, não corre isso. Nem zagueiro corre isso, 12 quilômetros por jogo. Mas laterais, provavelmente sim, os atacantes, provavelmente sim. E jogando na posição que o Tiquinho joga, obviamente, se você olhar para tudo aquilo que o Igor Jesus correu, você não consegue ver o Tiquinho correndo daquela maneira. Tá? Então era natural que ele fosse perdendo espaço e natural que chegaria um momento onde ele teria que realmente se despedir do Botafogo. Mas aí muita gente questionou, mas logo como moeda de troca, né? E assim, o Arthur Jorge foi embora do Botafogo. Será que o próximo técnico vai ser como o Arthur Jorge? Tudo indica que o Botafogo não vai mexer na sua maneira de jogar, na sua filosofia de jogo, como John Textor costuma chamar de Botafogo Way. Até o presente momento, ninguém sabe quem vai ser o técnico do Botafogo. Se a gente está falando aqui no dia 7 de janeiro, pode ser que 15 minutos depois que esse vídeo aqui tenha ido ao ar, que você tenha assistido
O Botafogo já anuncia seu técnico, que eu não acredito, né? Vai demorar um tempo ainda, acredito eu, porque o John Textor não tem a menor pressa. Se ele tiver que decidir, se ele tiver, por exemplo, já decidido, inclusive, com relação a algum nome, tiver que esperar algum trâmite, se tiver que ainda se reunir com o técnico, se reunir com o clube que ele esteja empregado, se não for o caso dele estar empregado, negociar todos os detalhes, principalmente aqueles onde a gente ficou mais vulnerável no contrato com o Arthur Jorge, para que aquilo não volte a ser um problema, né, para o Botafogo, principalmente depois da recusa também do André Jardine, né, em assumir o Botafogo. Então, assim, tudo indica que o próximo técnico do Botafogo vai manter o mesmo sistema de jogo do Botafogo e cada vez mais o Botafogo vai precisar apostar em atletas mais jovens e principalmente atletas com potencial de venda para o mercado europeu. O Jair já vinha sendo monitorado por diversos clubes da Europa e já havia, inclusive, propostas para o Santos de compra do Jair nos valores mais ou menos parecidos que o Botafogo fechou com a equipe santista. O Botafogo, vamos lembrar aqui, o Botafogo fechou o negócio com o Santos numa negociação que pode chegar a 17 milhões de euros. Eu disse pode chegar, tá? Porque você tem aí ainda alguns adicionais que vão ser negociados, e são metas, na verdade, que os atletas podem atingir, né, teoricamente. Então, e como é que estão compostos, né, digamos assim, esses valores da transação? O Santos vai receber 12 milhões de euros fixos pelo Jair, mais 2 milhões em bônus, mais 3 milhões, que seria o valor relativo ao passe do Tiquinho, né, já totalizando aí 15, 17 milhões. Então, o Santos, na verdade, está vendendo o Jair por 15 milhões. O Botafogo está vendendo o Tiquinho Soares por 3 milhões de euros. E o Botafogo chegou até, inclusive, a receber sondagens e proposta para o Tiquinho Soares da ordem de 4 milhões de euros. Aí você pergunta, pô, Caboclo, por que vendeu então por 3 milhões ao invés de vender por 4? Porque o Botafogo preferiu perder 1 milhão de euros no valor de venda, de revenda do Tiquinho, que é um jogador já de 34 anos de idade, e 3 milhões de reais para um jogador de 34 anos de idade, 3 milhões de euros para um jogador de 34 anos de idade já é um valor muito bom de venda, e preferiu abrir mão desse 1 milhão de euros para poder viabilizar o negócio com o Jair. O Jair é um jogador de 19 anos de idade, 1,98 m, o moleque é muito bem visto pelo mercado, todos os scouts estão de olho nele, e um atleta de 19 anos de idade tem potencialmente um valor de revenda gigantesco, mesmo sendo zagueiro. Então, do ponto de vista de negócio, faz todo sentido, e a coisa da moeda de troca não é como se o Tiquinho tivesse indo de graça para o Santos. Primeiro, houve a vontade do jogador de ir. Ele aceitou ir, diferentemente do Danilo, diferentemente do Lucas Alter. E segundo, tem o valor dele que está envolvido. O valor que o Botafogo negociou o Tiquinho Soares com o Santos é um valor de 3 milhões de euros. É um ótimo valor para um jogador de 34 anos de idade, que o Botafogo provavelmente teria muito mais dificuldade em vender se ele permanecesse aqui até o final do ano, até o ano de 2026, por exemplo, com 35 anos de idade, já faz uma diferença brutal no valor de mercado dele. Então, assim, tá tudo bem. O Botafogo, na minha opinião, tá fazendo o movimento certo, que é diminuir o seu OPEX, tá? Despesas, né, cotidianas, as despesas correntes com folha salarial. A gente precisa observar quais são os jogadores que o Botafogo vai trazer, mas os jogadores que vão repor a saída dos jogadores de 2023, né, digamos assim, da classe de 2022 e 2023, com certeza serão jogadores mais novos, mais jovens, e eu não acredito que sejam jogadores que venham para o Botafogo ganhando o mesmo nível salarial que aqueles jogadores ganhavam. Então o Botafogo vai diminuir o seu OPEX, pelo menos é o que parece, o movimento me parece ser isso. A gente vai confirmar isso lá no balanço de 2026, na verdade, quando a gente
olhar para toda a movimentação financeira que vai ser feita em 2025, e o Botafogo ganha com isso eficiência e também, quem sabe, né, ganha mais fôlego para fazer os abatimentos de dívidas que precisam fazer e talvez também ter uma folga um pouco maior, ou então uma dívida um pouco menor sendo feita no futebol durante o ano de 2025, talvez mirando títulos aí, como, por exemplo, a Copa do Brasil. A gente sabe que vai ser muito difícil para o Botafogo conquistar de novo o Campeonato Brasileiro e Libertadores, como a gente fez no ano de 2024. Mas só título de curiosidade, a Copa do Brasil, ela pagou uma premiação 3 vezes, quase 3 vezes maior do que o Campeonato Brasileiro. Seria muito mais interessante, por exemplo, ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores do que o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Mas eu não estou reclamando não, tá, gente? Eu estou mega feliz. Eu só estou dizendo que isso em termos de premiação, né? E para você ganhar a Copa, você precisa ser sempre extremamente competitivo, porque não é um campeonato como o Campeonato Brasileiro, como se fosse uma maratona. Copa você ganha, né, no mata-mata, sabendo jogar o mata-mata, e principalmente quando a arbitragem não te prejudica, como o Botafogo foi prejudicado no ano de 2024 na disputa contra o Bahia, beleza? Então, eu acho que o Botafogo está fazendo um movimento todo correto, muito correto, nesse começo de ano, de você trocar despesas, né, diminuir as despesas com a folha salarial do Botafogo sem diminuir a qualidade, né, pelo contrário, ganhando, inclusive, talvez em mais vigor físico, mas, obviamente, diminuindo o seu OPEX, né, e nada indica que o Botafogo vai diminuir o seu CAPEX. A gente está vendo a negociação com o Bitelo, a gente está vendo a negociação com o Jair, e tem mais coisa, obviamente, aí para vir, que nos próximos dias a gente vai ficar sabendo, tá bom? Então, se você gostou do conteúdo, eu quero saber primeiro, se você concorda, discorda, deixa sua opinião aí nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. E se você também quiser ajudar o crescimento do canal, basta você mandar um pix para canaldocaboclo@gmail.com, colocando dúvidas, perguntas, críticas, sugestões, o que vocês quiserem, tá bom? Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.